Então, vamos fazer tem gente aqui que é a primeira vez, não? Bem-vindo. Obrigada. Todos bem-vindos, principalmente você, tá bom? Muito obrigada. A casa é tua. Se precisar de qualquer orientação, por favor, estamos aí. Tá? Então convido a todos, tá? A colocar a planta do pé no chão, tá? Elevar nosso pensamento, erguendo a palma da mão para cima, tá? E vamos pedir. Vamos primeiro agradecer pelo dia de hoje que está se passando, por tudo que realizamos nessa manhã, por ter nos sobrado um tempo para vir cuidar do nosso espírito. A nossa casa é abençoada por Deus, avaliada por Jesus, e todos nós recebemos aquilo que nós viemos aqui buscar. Alguns mais, alguns menos, é conforme o merecimento de cada um. Obrigado, meu Pai, por eu estar aqui, colocando as minhas dificuldades, colocando meus problemas. Não quero que resolva meus problemas, mas que mostre o caminho para que eu vá resolvê-los. O Senhor já é bondoso, me deixando aqui, me dando essa oportunidade de vir aqui conversar contigo. E para mim é uma grande coisa que Deus te agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos e até mesmo pelos nossos desafetos. Eles nos dão coragem para lutar e para viver. Muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Nós vamos falar então sobre o Evangelho de Jesus. Obrigado, Dirceu. Sobre o Espiritismo, mas também sobre vida. E sobre a relação que isso tem no nosso presente. Vocês podem ter certeza, como disse o Dirceu, que estamos aqui foi resultado de uma série de necessidades íntimas de cada um de nós que nós superamos. Podem ter certeza que muitos nesses momentos estão aflitos, tentando encontrar uma saída e não conseguem se mexer, porque estão cheios de problemas emocionais, muitas vezes de medo, não só numa casa espírita, ao procurar Deus, ao procurar Jesus. Então, primeiro agradecimento, né, pela oportunidade de nós termos esse consolo. E aqui eu vou falar de Jesus dentro do ponto de vista da doutrina espírita, né? Sendo que, porém, Jesus está em todos os lugares, todas as religiões que são abençoadas pela caridade, e é por isso que Allan Kardec colocou que fora da caridade não é salvação. Mas como nós estamos numa casa que segue, né, o Espiritismo, eu só vou abrir aqui ao acaso um pequeno trecho, não é? Para que a gente possa depois encaminhar um diálogo. E no começo aqui do Evangelho tem muitos tópicos, né? Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler só um pequeno trecho do Evangelho e a justiça das aflições, para que a gente converse um pouquinho sobre isso. É o capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus. E aqui Allan Kardec coloca a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo.
Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais mérito. Mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Que é bem o que a gente tem conversado, né? Deus é a causa inteligente, suprema do universo, está no Livro dos Espíritos, questão 1. Jesus é um filho de Deus, amadurecido, o suficiente para vir ao plano físico e deixar a mensagem que deixou e dizer que todos que quisessem, né, encontrar o caminho, a verdade e a vida que o buscassem, que ninguém iria a Deus se não fosse pelos ensinamentos de Jesus, por ele, pela sua palavra, pelo seu esforço, pelo seu exemplo. E o Espiritismo, então, diz aqui, nesse trecho, não é? Através do esforço de Allan Kardec, de receber a mensagem do plano espiritual, invisível aos nossos olhos, mas real, tão real quanto o presente que nós estamos vivendo agora, nos julgar maduros para compreender isso, saber que a morte não existe. Nos julgar suficientemente capazes, tanto emocionalmente quanto em termos de compreensão, os mundos que continuam a partir do desencarne. E que nós estamos interligados porque nós seguidamente visitamos o invisível quando estamos, por exemplo, dormindo. Quando o espírito sai do corpo, assim como o motorista deixa o carro na garagem e sai do carro para viver outras experiências. Exemplo bem simples, bem fácil de entender, né? Mas é bem importante. Nós fazemos isso também. E aí, se não pensarmos na justiça de Deus para viver uma vida mais feliz, vai ser difícil realmente nós buscarmos, não é, uma certeza mais profunda na nossa fé. Nós estamos aqui numa jornada evolutiva. E essa jornada evolutiva, ela nos sugere um caminho. Um caminho é feito de escolhas. Os sinais do caminho me levam por uma estrada asfaltada, por uma estrada mal frequentada, por um atalho, por uma floresta, pelo vale das sombras, não é? Mas se eu tiver Deus no coração e saberei fazer as escolhas certas a partir daquilo que disse Jesus, que o reino de Deus é dentro de nós também, e a nossa consciência que nos inspira a certeza de que nós vamos superar o sofrimento, nós iremos aos poucos deixando as cascas das nossas informações ruins dentro de nós, para que a energia transforme em outra coisa. Nada se perde, né? Nada se perde. O universo é perfeito, a natureza é perfeita. Por isso, a natureza é um efeito de Deus, eu consigo chegar à inteligência que criou a natureza e ver a sua bondade, a sua misericórdia. Então o Espiritismo nos fala, e é interessante dizer isso, né? Porque o próprio Chico Xavier disse que se Jesus não estivesse no Espiritismo, ele também não estaria. Chico Xavier que enxergava os espíritos, enxergava dimensões de matéria, de luz que são
diferentes dessa que nós estamos acostumados a ver todos os dias, e que sabia que o amor é aquilo que transforma de verdade. Só que o nosso conceito filosófico de amor e a profundidade desse sentimento, nós não sabemos qual é. Totalmente. Nós sabemos em parte. Sabemos que esse é um impulso natural, nós sabemos, né, quando a gente tenha uma certeza de que amamos os filhos, ou amamos... Não sabemos nem de onde vem, né, porque tem, infelizmente, né, relações disfuncionais que não são assim. São resgates, enfim. Nós vamos falar de coisas positivas. Esse amor, no significado profundo da palavra, e muitos criam um amor exigente, né, que perdoar os nossos corações exige de nós mais autoconhecimento, mais vontade própria de entrarmos nos caminhos da paz. Quando estamos, por exemplo, em conflito com o outro, como é que nós vamos saber onde é que está o amor? E a razão? Basta a gente ir na vara de família aqui e já vamos saber, né, as brigas que tem. É por isso que as relações que estão sendo estudadas pela psiquiatria materialista, que se chama de relações tóxicas, né, elas também foram explicadas, de certa forma, no sentido de que nós podemos sim amar, mas há limites também para que nós saibamos encontrar a paz. Muitas vezes, aquele que está em resgate conosco não está respeitando a nossa paz, os nossos sentimentos. Muitas vezes até os valores mudam. Então o amor, alguns filósofos, né, eu acho que existe amor incondicional, que é o de Deus, o de Jesus. Nós não estamos prontos para isso, por isso que eu estou falando de uma jornada. Nós temos Deus, nós temos Jesus como exemplo de amor e humildade, outros que foram santos, capazes de suportar a ira de uma sociedade materialista, de uma sociedade egoísta, de uma sociedade hipócrita. E nós estamos aqui reencarnados com as nossas responsabilidades, a nossa bagagem kármica, o nosso fardo, né, a nossa mala de problemas a serem estudados como aprendizado para o nosso progresso infinito, mas incapazes, evidentemente, não é, de termos todos os segundos da vida sentimentos que não nos levem a algum nível relativo de irritação. Porque nós estamos dentro de um corpo físico lidando com o polimento da vida, não é? Ou seja, nem sempre o dia vai ser uma maravilha. Seria, inclusive, né, um despropósito nós achamos, né, que nós não temos que trabalhar pela felicidade. E isso exige enfrentar a tempestade. Enfrentar, como Jesus dizia, o desafio, caminhar, semear, plantar, sofrer, ganharás o pão com o suor do teu próprio rosto, encontrar muitas vezes a dificuldade do outro. Aí é que nós vamos entender o que significa amar o semelhante, né, amar o próximo como a nós mesmos e tentar nos esforçarmos para termos uma maior compreensão, mas não significa aceitação somente do erro, quando o mal transparece, né? Jesus não aceitava o engano. Ele dizia, né, que era preciso reconhecer que nós estamos doentes. Ele dizia, os sãos não precisam de médico. Nós não estamos mais tão doentes quanto já estivemos em vidas passadas, ou, como disse antes, já que estamos, né, buscando a escolha dessa informação ao cruzar a porta desta casa ou de uma relação com Deus, querendo então ir até a farmácia e buscar o remédio, né? Nós já sabemos, olha, eu tenho uma dor de cabeça, eu preciso de uma aspirina. Eu tenho um conflito, eu tenho uma saudade, eu tenho algo que me leva a pensar de que eu não posso terminar com a morte do corpo. Isso não importa a idade que eu tenha, não importa se eu seja uma criança, se eu seja um idoso. Eu já estou buscando, né, depois de pegar a minha bagagem, iniciar o primeiro passo da jornada, que é tentar entender um pouco melhor aquilo que está dentro da vida das pessoas
que é a consciência plena de Deus. Todos somos deuses, é um milagre nós estamos pensando, existindo. A gente não explica, né, a nossa própria existência a não ser numa confiança plena em Deus. Nós, como espíritos, estamos nos aperfeiçoando, todos. Não importa a distância, não importa o sentimento, não importa o que aconteça, mesmo aqueles que aparentemente estão indo na direção contrária de Deus, vão voltar, nenhuma ovelha os perderá. Nós não explicamos a imperfeição, portanto, mas também não explicamos a perfeição de um olho humano, do movimento. Por que as nossas unhas crescem? Por que os nossos cabelos crescem? Por que nós nascemos de um momento de amor dos nossos pais e nos desenvolvemos de uma forma perfeita, mesmo que tenhamos algum defeito físico, não é? Mesmo assim a vida é perfeita. Mesmo que tenhamos alguma limitação, a vida é perfeita e ali a justiça de Deus também age. A cada um segundo as suas obras, mas nos dá a oportunidade, portanto, de termos instrumentos de progresso através de estarmos no corpo físico, reencarnados, como temos falado aqui, que é o tema, inclusive, que nós vamos abordar mais profundamente em novembro, voltando, portanto, de um mundo, de uma sociedade espiritual organizada, com sistemas, como aqui tem um sistema organizado, um lar, endereço, moradas na casa de Deus, para vivermos infinitamente no progresso e encontrarmos mais cedo ou mais tarde, né, a paz. Difícil encontrarmos a paz no mundo de provas e expiações, né? Aqui a gente sabe que é um pouco melhor do que alguns lugares físicos mesmo. Nós estamos, por exemplo, vivendo ainda neste mundo bombardeios lá na Ucrânia e na Rússia que movem pessoas de lugar. Uma aldeia bombardeada, imagine você estar na sua casa, você vai ter que sair da tua casa porque ela vai ser bombardeada, né? Ou você morre, não tem escolha. Não, eu não vou sair, a casa é minha. Não, não é, nada é nosso. Nem o nosso corpo nos pertence. Nós somos filhos de Deus. E aí nós temos que confiar nele, né? Pelo menos, porque senão a coisa vai ficar mais difícil, né? Eu consigo me manter neste corpo, né? Eu consigo evitar o desencarne? Não, não consigo, por mais que eu tente, né? Deus nos deu, aliás, a ciência da medicina para que a gente prolongue ao máximo a encarnação. Porque estarmos encarnados é importante. Não é por acaso. Bom, já que eu vou morrer, já que eu estava lá, por que eu vim para cá? Por que eu não fiquei lá? Não é? Porque a gente precisa sair de casa para ir para a escola, para conviver com os colegas, para encontrar pessoas mais ou menos sábias, para nos desafiarmos no progresso, para colaborarmos de alguma forma com a vida. A vida é relação. Não somente digital, né? Hoje ela é híbrida, né? O digital a gente viu como na pandemia foi útil, mas também não podemos ficar escravo, né, da tecnologia do sistema. Porém, utilizar com sabedoria, claro, porque a tecnologia, assim como a medicina, é capaz de salvar, e já é possível salvar uma criança no útero devido, por exemplo, a algum problema genético. Olha como a ciência é maravilhosa que Deus nos permite. Já é possível operar uma criança no útero da mãe com 2 meses de idade ou menos e que ela nasça com melhor condições físicas. Mas, porém, também a mesma medicina, né, faz com que criaturas cometam assassinato através do aborto, né? Então veja como a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. A escolha é nossa. Cada um será dado segundo as suas obras, nos ensina a doutrina espírita. E também nós temos que entender que sim, que a prosperidade é necessária, né? Não vou culturalmente falando, no nosso país, hoje morreu um homem que gerou prosperidade, desencarnou prosperidade, entretenimento, né? Felicidade, o Silvio Santos. Ele prosperou diante das leis humanas. Em nenhum momento envolveu-se em corrupção, em outras coisas. E não estamos aqui para julgar, mas para dar um exemplo de que ele poderia, com toda a felicidade, tanto que criou o baú da felicidade, né? Que toda a riqueza, toda a oportunidade, toda a alegria que ele levou,
e todo o dinheiro que ele acumulou, não seria justo que ele ficasse para sempre desfrutando desse dinheiro? Ah, seria, mas não, ele desencarnou. Também as crianças na África estão desencarnando. Qual a diferença de uma criança que nasce que não, morrendo já e um homem que consegue fundar um império? É o nível de evolução. Não estou falando de moral, estou falando de inteligência e também de ação e reação. Nós não nascemos todos ao mesmo tempo, nós não estamos todos no mesmo grau de inteligência e de consciência, nem mesmo no mundo de provas e expiações. Existe um ser mais inteligente e menos inteligente, existe o santo e existe o mais envolvido em problemas do mal, não é? Vamos dizer assim. Falar pecado eu já acho que é para outra religião, não é para nossa. Né? Então, quer dizer, a cada um segundo as suas obras. Aqui é um mundo de provas e expiações. Nós estamos envolvidos nele. Nós não podemos simplesmente ficar na zona de conforto, achar que nós não temos responsabilidade de agir. Nós pensamos, nós sentimos, eu preciso confiar em Deus. Eu penso dessa forma desde que entendi que Deus é bom, que Ele é a causa perfeita do universo. E aí eu aplico isso no meu dia a dia diante dos desafios, né? E quem dirige sabe que os desafios são bem grandes no trânsito. E quem vive a vida sabe que nós somos instáveis emocionalmente. E que nós também estamos aqui muitas horas das nossas existências desligados, como se a nossa internet espiritual tivesse funcionando mal, com ruídos, não é? Aquele chiado que tinha no rádio que você não entendia o que falar. Nossa consciência se envolve num conflito, Deus está aqui, é nosso anjo da guarda, dizendo, olha, calma, tenha paciência, e nós estamos aqui com aquele ruído. Não está ouvindo, né? Ou desliga o rádio para não ouvir, e vai lá e busca, né, novamente, né, o erro. Eu não posso, não deixo barato, não levo desaforo para casa, e às vezes, ainda mais quem tem sangue, né, latino, já age por impulso, né, reacionário. Nós vamos ter que resolver isso também. As moradas que nós temos, a consciência de Deus, o progresso espiritual, como disse aqui o texto, nós já estamos maduros para pensar sobre isso, mas em evolução. Eu ensino meus filhos já desde que, né, eles nasceram, evidentemente, mas à medida que a vida vai se tornando mais complicada, a gente vai tirando um pouco das liberdades dos filhos por medo, né? Eu já tinha mais liberdade, porém muitos mais riscos, né? A minha filha tem 15 anos de idade, para ir ao centro eu tenho que ir a pé com ela para mostrar o caminho, depois tu vai, eu vou soltar, vai aqui, vai lá, mantém contato e tal. Porque ela precisa fazer a jornada para que eu deixe ela andar sozinha. Saber como é que ela vai atravessar a rua. Olha, aqui eu atravessei a rua, mas os carros não param no sinal verde, né? E assim por diante. Deus também está conosco nessa jornada. E aí nós temos níveis de maturidade muito maiores do que nós podemos imaginar. Nós vamos, quando desencarnarmos, encontrarmos os nossos irmãos, amigos, parentes, até mesmo inimigos. Aqui a gente vai repetir, repetir, repetir. E eu repito isso há 40 anos para aprender de um nível melhor dentro de mim. E é difícil realmente para que a gente rompa as cascas do orgulho e recomece sem perder as esperanças. Mas tenhamos a certeza que é o caminho, a verdade e a vida, a palavra de Jesus. Isso nos provou a lei de causa e efeito. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a justiça. Eu penso aqui então na justiça divina quando nós achamos, né, como diz aqui no próprio Evangelho, ele abordou todas as questões. A prosperidade do mal. Quando um traficante de drogas impõe um império de terror. Quando um ditador impõe um império do mal. A palavra efêmera significa passageira. Ah, mas fazem 50 anos, né? Gengis Khan, Átila, o Huno, outros tantos, Júlio César, né? Ficou várias vidas tentando dominar, né? Júlio César foi Alexandre o Grande, conquistador da Ásia, viveu 30 e tantos anos guerreando e matando, filho de um rei. Não foi naquela primeira existência, já vinha
Já era um mestre, né, das estratégias, né? Foi o imperador romano Júlio César, o mesmo espírito, ou seja, a natureza não dá saltos, trouxe a inteligência dele, organizou milícias para o mal. Dominou, matou, morreu, assassinado. Reencarnou depois de muito sofrimento, não encarnou sem reencarnações intermediárias nessas 3 vidas, não é? Convencido de que daquela vez daria certo, né, era Napoleão Bonaparte que tentou dominar mais uma vez a Europa. Não deu certo também, né, porque daí ele se declarou imperador e aí acabou exilado, né? Então a gente às vezes não se conforma com a nossa pequena capacidade para esses espíritos que foram conquistadores, né? O mundo é pequeno para eles. E o ego deles é muito grande. Eles são capazes, foram capazes, então, só que não se conformam diante da grandeza de Deus. Da nossa pequena, vamos dizer assim, forma e consciência, como dizia Chico Xavier, diante do infinito. Ele dizia, olha, eu posso ser um vermezinho, mas eu vou andar para frente. Então eu vou andar com cuidado para frente. E se eu me descuidar em algum momento, eu vou tentar voltar e ver aonde é que está ali o problema que está me gerando sofrimento. Esse sofrimento está em mim, eu estou irradiando o sofrimento. Porque se eu sou sábio, eu não sofro nem com a violência do outro. Se eu sou sábio, e essa sabedoria somente Jesus teve, que não se abalou nem diante da cruz, não é? Nós não somos sábios, nós somos humanos normais. Nós, para nos tornarmos sábios e santos, teríamos que estar no mosteiro. Porém, Deus nos pede a convivência em sociedade. Allan Kardec sugeriu isso, que é nessa relação de amor e desamor que nós vamos encontrar a solução. Porque, claro que no mosteiro parece mais fácil, não tenho problemas, né? Então aqui, né, o nosso, um exemplo para citar, vou terminar em 5 minutos, tá? O nosso amigo querido Chico Xavier, que já está sendo divulgada a reencarnação, as várias que ele esteve. Veja bem como o Brasil foi abençoado. Era o espírito de Platão, o filósofo. Foi João Evangelista. E outros tantos, só para citar, né? Foi Allan Kardec. Reencarnou como Chico Xavier. A mesma alma, o mesmo espírito, né? Que estava lá num passado de mais de 40 mil anos atrás, num outro planeta, fazendo guerras. Então vejam como nenhuma ovelha se perderá. Geraldo Lemos Neto, vocês podem pesquisar no YouTube, Geraldinho Lemos Neto, que ele é o herdeiro do espólio do Chico Xavier. Nós temos que pensar o seguinte, se Deus não, eu tenho repetido isso, mas é interessante a gente pensar, se Deus não tem começo nem fim, se eu voltar para o passado numa linha reta, eu nunca vou pegar um fim dessa linha. Então o passado da criação divina é tão infinito quanto o futuro. E Deus está sempre trabalhando, porque Jesus disse, eu trabalho, Deus trabalha. Eu e meu pai somos um, porque eles tinham um caminho perfeito. Então existem histórias de vida e de espíritos que nós não somos capazes de imaginar fora do espaço-tempo. E aí o Chico Xavier estava numa outra estrela, num passado muito distante, cometeram lá uma guerra atômica, o Bezerra de Menezes e outros vieram para a Terra. Daí fez toda essa história, veja, em resgate, né? E o Emmanuel ainda fazendo, olha, vamos andar que o bicho pega, né? Muitas coisas nós fizemos, mais de 40 mil anos. Então, a nossa noção de tempo aqui, de um ano, já é Natal, já é Ano Novo, parece rápido, mas nós não temos a noção do infinito ainda. Qualquer número que você pegar e botar um número depois, ele vale, porque a matemática também é infinita. Pitágoras, o filósofo grego, encontrou o infinito através da matemática. Veja como Deus é bom, e nós precisamos, então, nesse significado, entender que tudo vai passar. A dor, a saudade, a tristeza, mas também a oportunidade. Tiver um mínimo de humildade, pelo menos eu vou tentar aproveitar, como eu estou vivendo essa oportunidade de falar em nome de Jesus. Não quando eu brinco que eu devo dever bastante na questão de causa e efeito, sim, talvez, porque quem sabe, quem é que me garante que usando, né, a ferramenta da palavra eu não fiz o contrário na outra existência, né, como fez Júlio César.
como fez Átila Uno, né? Porque quando você estimula um guerreiro, você estimula a ganância, né? Vocês podem ter certeza que o Putin lá, ele é bom de papo. Para ter, né, todos esses líderes que vão se arrepender mais cedo ou mais tarde, numa vida ou noutra, porque nenhuma ovelha se perderá. Jesus dizia: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Eram os romanos, eram os judeus da época, era, né, Pôncio Pilatos, era o imperador. Ele disse: olha, meu reino não é deste mundo, vai passar esse reino, porque ele tinha uma visão do infinito. Se nós aqui somos capazes de fazer esse exercício, Jesus é muito claramente, né, mais seguro daquilo que nós estamos falando. A gente não vai conseguir prender isso dentro do bolso, sem exercitar isso todos os dias. Então cada dia baste o seu mal, orai e vigiai, ou seja, busca a oração, né? Busca esse caminho espiritual. Foi bom a gente ter saído de casa e vir aqui, porque é um caminho. Muitas moradas, existem outros, evidentemente, né? Qualquer caminho leva a Deus se a gente quer buscá-lo, né? Até mesmo em casas não espíritas, que sejam saudáveis no amor e no cristianismo, pelo menos nesse plano, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o dono deste território como governante. Não falou dono, né? Aqui escapou a palavra dono, mas ele disse claramente da responsabilidade que ele tinha diante de nos auxiliar no processo evolutivo que nos consola saber. Eu ficaria extremamente preocupado se eu não tivesse aceitado essas informações conscientemente para onde eu iria, né? Ao acordar. Se eu seria um pirata, um traficante, um político corrupto, um médico materialista. Então isso me prende, felizmente, na luz. E essa luz, ela é maravilhosa. Vamos agradecer a isso numa oração e pedir que Deus nos proteja para que fixemos pelo menos como intuição esse processo de estímulo. E que nessa jornada do dia a dia, né, quando fomos polidos pela dor, pelo engano, pelo erro, a gente possa recomeçar com humildade e aceitar que Deus tem a vontade maior e que não é responsabilidade dele os nossos problemas, mas que ele nos ajuda a resolvê-los. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelos ouvidos que ouvem, pelo caminho que nos dá de entendimento. Seja feita a tua vontade e que assim seja. Muito obrigado.